E para celebrar os 20 anos de história do Cefep, que é o Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara, a editora Santuário lançou o livro Cefep 20 anos, comprometidos com a formação de cristãs e cristãos para a transformação social e política. A obra apresenta testemunhos da fé viva, encarnada, de quem luta com ações concretas por justiça social, por políticas públicas mais humanas e mais justas. Quem nos apresenta esse trabalho é o organizador desta obra, Jardel Neves. Bem-vindo, Jardel, bom dia! Acho que a gente teve um probleminha, deu uma travadinha. Olá, tudo bem? Bom dia. Nós estamos com algum problema aí com a conexão, viu? Jardel Neves Lopes, que é o organizador desse livro. E olha, gente, de repente você já quer ter o livro na mão. Eu gostei demais, ainda mais quando a gente já vai falar sobre Dom Helder Câmara e vamos falar desses 20 anos desse Centro Nacional de Fé e Política. Então, para a formação cristã, para a transformação social e política, você já pode adquirir o seu. Então, entre em contato com a nossa editora Santuário, presente no seu dia a dia, que tem boas lembranças para a sua romaria. Telefone da editora 0800 016 0004 e você vai ter esse livro em mãos. E acho que agora a gente conseguiu estar nos ouvindo bem. Jardel, ele que é o organizador do livro. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, consegui vocês sim. Estão me ouvindo? Sim, a gente já queria que você falasse um pouco para a gente sobre o que é esse centro, né, que reúne aí fé e política. Maravilha. Então, é uma satisfação muito grande estar com vocês nesse programa, falando para pessoas devotas e devotos, né, da família dos devotos. E o Centro Nacional de Fé e Política, que completou 20 anos agora, nesse mês de agosto, e para celebrar esses 20 anos, nós reunimos essa publicação que trata desde o contexto, a história do início do Cefep, lá atrás, em 2005, até experiências de quem já passou por pelas formações, pelas atividades do Cefep, né, testemunho de pessoas que estão engajados em muitos espaços de organização da sociedade, de formação política e de transformação da sociedade de modo geral. Então, o Cefep é o Centro Nacional de Formação Política, de modo especial para cristãos leigos e leigas, mas temos também muitos padres, muitas religiosas, seminaristas, que também participam dessa formação política do Cefep. Então, ele tem esse objetivo de ajudar as pessoas a compreender a política aqui entendendo como um modo de organizar da sociedade, tudo que envolve a organização da sociedade, do social, do econômico, inclusive do religioso, passa por uma dimensão política, né? Então, o Cefep colabora com isso, colabora com a organização, com a formação de pessoas que contribuem com a organização da sociedade. De modo especial, com a organização da sociedade para garantir, para efetivar os direitos das pessoas, né? Os direitos humanos em todos os aspectos que requer essa orientação para a efetividade dos direitos. Então, o Cefep foi criado pela CNBB em 2005, com esse objetivo, formar lideranças para a atuação política, compreendendo aqui a atuação política, desde a atuação partidária, que passa pelas câmaras legislativas, pelo Poder Executivo, até atuação em sindicatos, em movimentos populares, atuação nas pastorais sociais, que também trabalha com aspectos também das políticas públicas. Então, esses 20 anos já deram muitos frutos no decorrer desta caminhada de formação política de cristãos e cristãs.
E é claro que toda essa formação, ela está pautada aí no Evangelho de Jesus, na doutrina social da igreja, nessa luta pelo bem comum, como você está bem dizendo para nós, não é, Jardel? E aí, como é que você organizou esse livro? O que é que tem nesse livro? E a quem se destina esse livro de forma especial? Exatamente. O Cefep trabalha com a formação a partir do Evangelho e a partir da doutrina social da igreja. Tudo os novos parâmetros de formação e de atuação parte da doutrina social da igreja. Nós sabemos muito bem quanto a doutrina social da igreja, de modo especial, neste documento Rerum Novarum, Papa Leão XIII, tem contribuído para ajudar a estruturar e organizar direitos na sociedade. Começar lá pelos direitos dos trabalhadores e outros direitos, né, que outras encíclicas, outros documentos da igreja colabora para ajudar as pessoas a entender seus direitos e a lutar por eles. Esse é o papel da doutrina social da igreja, garantir, lutar pela dignidade humana. Esse material ele foi organizado, nós temos aqui a participação de 21 pessoas que colaboram com textos, trazendo o contexto da época do início do Cefep, da conjuntura, a história, as atividades que o Cefep promove, e temos também testemunhos de pessoas que passaram pelas formações do Cefep, pelas atividades do Cefep, e que estão inseridas em outras atividades, seja na vida profissional, seja na dinâmica política da sua comunidade, em associações, em sindicatos, em partidos, em trabalhos sociais, enfim. Então, aqui temos um conjunto de experiências de pessoas que, a partir da fé, motivados pela fé, pelos ensinamentos da igreja, facilitados pelo Cefep, se inseriram em outros espaços de atuação e estão colaborando. Mas nós temos também perspectivas, outras reflexões, para continuarmos superando os desafios que nós temos hoje na sociedade. Então, temos aqui reflexões de teólogas, de teólogos, de pessoas que contribuem com a formação hoje na sociedade, nos apontando quais os desafios da formação do cristão hoje. Certamente, 20 anos atrás, a formação dos cristãos e da cristã tinham diferenças de hoje. Hoje nós temos outros elementos que influenciam e hoje também nós temos outros desafios. Por isso é importante que a gente se atente para as questões de hoje, né? As questões da sociedade. A nossa internet está travando, mas a gente já quer agradecer muito ao Jardel por ter conversado conosco, por ter falado um pouco sobre o trabalho desse Centro Nacional de Fé e Política, um trabalho seríssimo promovido também pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E esse livro serve também como uma formação para tantos leigos e leigas engajados em políticas públicas que trabalham também por uma sociedade mais digna, mais igualitária. Então, se você se interessou por saber um pouco mais sobre esses 20 anos do trabalho do Centro Nacional de Fé e Política, você pode adquirir pela nossa editora Santuário. Tenho certeza que será uma obra maravilhosa para você formar aí a sua comunidade, para poder trabalhar um pouco com essa questão da fé e política. Somos convidados, chamados para também atuar nesses setores. Jardel, vamos ver se voltou. A gente só quer te agradecer, então, pela entrevista e por ter partilhado um pouco sobre essa obra tão especial nesses 20 anos do Cefep. Eu que agradeço e quero agradecer à família da TV Aparecida, né? O livro é publicado pela editora Santuário, que nos acolheu, né, com muito grado e contribuiu para que pudéssemos compartilhar com a sociedade, compartilhar com os irmãos e irmãs esse conjunto de experiências e de reflexões que ajudarão na formação de outras pessoas em prol de uma sociedade mais justa, mais humana, mais consciente politicamente dos seus direitos e consciente também dos direitos das outras pessoas, daquelas que mais precisam, né? Eu acho que o nosso objetivo é essa conscientização política dos seus direitos e também dos direitos daqueles que mais precisam da nossa atuação em prol dos direitos. Então, eu agradeço essa oportunidade de partilhar com vocês e também
deixamos aí à disposição territorial e nossa instituição para aqueles e aquelas que desejam nos contatar, nos conhecer, interagir conosco. Muito bem, tá certo. Jardel Neves Lopes, que é o organizador do livro, publicado então pelo CFEP, é o Centro Nacional de Fé e Política, Dom Helder Câmara. Nós agradecemos por essa sua participação aqui conosco e também por essa obra. Olha, adquira. Quando a gente ouve hoje em dia tanto contexto de polarização, nós precisamos entender o que é esse significado da política, o que a igreja está falando, e a igreja tem que falar assim, entende? Nós não estamos defendendo partido A, partido B ou partido C, mas nós estamos falando de um evangelho de Jesus que se preocupou em cuidar de tudo aquilo que é humano. Essa é a lei essencial do evangelho. Então, tudo que diz respeito à vida pede a nossa prática, a nossa cidadania, o respeito à democracia. Então, esse livro vai dar aí horizontes para nós numa perspectiva cristã. Então, você que é comprometido com essa transformação da sociedade, tem certeza que você vai gostar e vai querer adquirir esse bom livro, publicação da nossa editora Santuário. Você falou até a questão da política, irmão. O Papa Leão XIV ontem mesmo, saindo ali do Castel Gandolfo, parou para conversar com os jornalistas e falando sobre realidades políticas internacionais. Então a igreja pede para que sejamos cada vez mais conscientes e ativos. Então essa é uma ótima oportunidade para você se aprofundar nesse tema.